Vossa Senhoria não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso Mas aniversário. Vossa Excelência tira com o seu próprio celular, né? Não haveria nenhuma foto. Da mulher não tirou uma foto? Aquela outra foto do dia 14, senhor ministro, eu entendo o teu raciocínio. Aquela foto do dia 14 é do celular da esposa do coronel, não é do celular do coronel. E se no dia 15 nós temos uma foto do celular do coronel? Que loucura, pessoal! O Supremo expôs, sem querer, uma falha brutal dentro do próprio julgamento do suposto golpe de Estado. E tudo começou com uma pergunta aparentemente simples, mas que virou um terremoto político dentro da primeira turma do STF. Cadê a foto do aniversário? Nós somos o Conexão Mercado, conectando você às notícias que movem o Brasil e o mundo. Só que o que veio depois mostrou algo muito maior e muito mais grave, porque o ministro Alexandre de Moraes tentou colocar o advogado contra a parede, mas acabou revelando que o próprio tribunal segura a principal prova do processo, impedindo a defesa de acessá-la. E isso, meu amigo, isso mudou o clima na hora. E a partir desse momento, a sessão virou um campo de batalha. A tensão cresceu, as máscaras começaram a cair, e a narrativa oficial, aquela que parecia intocável, sofreu sua primeira rachadura diante das câmeras. O que você vai ver agora é a escalada dessa história. Um julgamento que deveria ser técnico e imparcial, mas que se transformou em um espetáculo de contradições, interrupções e intimidações. E tudo isso por causa de uma pergunta que o sistema jamais imaginou que iria voltar contra ele mesmo. Segundo o que foi registrado na sessão, tudo parecia seguir o roteiro de sempre, até que Alexandre de Moraes interrompe a fala do advogado Jeffrey Schichini para fazer uma pergunta estranha, quase teatral. Não tem foto do aniversário? Todos tiram foto no aniversário. A intenção era clara, tentar mostrar que o advogado tinha acesso a provas que não apresentou. Mas o tiro saiu pela culatra. Schichini responde com calma, mas firmeza. Excelência, essa pergunta é maravilhosa, porque eu não tenho o laudo de extração do celular do coronel. O aparelho está com a Polícia Federal. E aí, o que estava escondido aparece diante de toda a primeira turma do STF. O advogado não tem acesso ao celular do próprio cliente. Não tem as mensagens, não tem as fotos, não tem o laudo pericial. Nada. E mesmo sem ter acesso à prova principal, justamente a que poderia mostrar onde o réu estava no dia 15, ele tá ali, sendo cobrado como se tivesse. Então, o absurdo fica evidente. Enquanto a acusação tem acesso total ao conteúdo do aparelho, a defesa luta com fragmentos, fotos recuperadas da nuvem, imagens enviadas pela esposa, prints da irmã. É a defesa correndo atrás do que deveria ser entregue a ela desde o início. É o básico do processo penal, sendo ignorado. E tudo isso num julgamento que envolve militares das forças especiais, acusados de planejar um suposto golpe de Estado. Um caso grave, um caso complexo, um caso que exige rigor absoluto. Mas o que vemos é o contrário. Um processo conduzido com lacunas, bloqueios de informação e uma estranha pressa para condenar. O que deveria ser justiça começa a parecer um enredo pronto. Foi nesse momento que o clima virou. Assim que Schichini revela que nunca teve acesso ao celular do próprio cliente, o ambiente no STF muda. E rápido. O vice-procurador-geral, Paulo Jacobina, ri enquanto o advogado fala. E é aí que a bomba estoura. Schichini se irrita, interrompe e solta a verdade crua. Eu não sei o que tem de graça enquanto eu falo. Eu estou buscando prova diabólica. Prova diabólica. Essa expressão define exatamente o que está acontecendo. A defesa está sendo obrigada a provar o impossível, enquanto o Estado segura justamente aquilo que poderia inocentar o réu. E a partir daí, a sessão vira um choque direto entre advogado e sistema. Moraes suspende o julgamento, fala em requisitar laudos, admite que o tribunal não tinha entregue um material. E a primeira turma inteira fica exposta, porque agora está claro como julgar um homem se a principal prova está trancada nas mãos da própria polícia. Mas o mais grave vem logo depois. Analistas ressaltam que esse padrão não é uma exceção, é a regra. Casos anteriores mostraram celulares violados, mensagens apagadas, aparelhos que nunca retornam aos donos. E nada acontece. Nenhuma anulação, nenhuma revisão, nenhum constrangimento. E o conflito se afunila aqui. A defesa pede acesso, pede perícia, pede transparência. E o sistema reage com ironia, com risos, com intimidação. É a luta de um advogado sozinho contra uma máquina inteira. É o Estado exigindo respostas que ele mesmo impede que sejam dadas. E o Brasil assiste isso ao vivo.
vendo a narrativa do golpe se sustentar em provas ocultas e perguntas que ninguém deveria precisar fazer. A tensão agora é total, e o que vem a seguir só aumenta essa sensação de confronto direto entre o direito de defesa e o poder institucional do STF. E foi aí que tudo mudou. O que parecia ser apenas mais uma sessão controlada pelo sistema virou uma virada histórica, e justamente causada por quem menos esperavam, o advogado. Quando Moraes tenta pressionar Chiquini com a pergunta das fotos, esperando encurralá-lo, o advogado não recua. Ele não gagueja. Ele não se intimida. Ele devolve a pergunta com a força da verdade que estava sendo escondida. Eu não tenho laudo. O celular está com o delegado. Nesse momento, o tribunal inteiro parece congelar, porque a narrativa oficial racha diante de todos. A tentativa de desconstruir a defesa se transforma numa confissão involuntária de que o processo está quebrado, e quebrado não pela defesa, mas por quem acusa e por quem julga. E aqui acontece a virada que ninguém esperava. O próprio Moraes, percebendo o impacto do que acabou de provocar, suspende o julgamento. Suspende, interrompe, recua e afirma que vai determinar que a Polícia Federal entregue o laudo do celular. Ou seja, a linha de defesa que estavam tentando desmontar era justamente a que revelava a ausência de prova, a falta de acesso, a falha na investigação. É o momento em que a narrativa perde o controle. É o instante em que o povo que está assistindo vê com clareza que há algo profundamente errado naquele processo. A virada está feita. Um advogado sozinho, armado apenas com documentos incompletos e coragem, expõe ao vivo aquilo que muitos desconfiavam. O julgamento não está seguindo o caminho da justiça, está seguindo o caminho da conveniência. E naquele segundo, a verdade que tentaram esconder se tornou impossível de ignorar. Depois dessa virada inesperada, o clima no STF ficou pesado e revelador. A exposição feita por Chiquini não só desmontou a cobrança de Moraes, como também detonou uma reação imediata do sistema. E quem assumiu o microfone para tentar restabelecer a ordem foi ele, Flávio Dino, presidente da primeira turma. Mas o que veio não foi uma fala técnica, não foi orientação jurídica. Foi um sermão longo, ríspido e carregado de mensagens subliminares. Dino fala em respeito, fala em forma, fala em urbanidade. E então lança a frase que fez o Brasil parar: exercerei o poder de polícia que cabe a esta presidência. Poder de polícia, num contexto em que um advogado denuncia falta de acesso a provas. Num contexto em que o tribunal está sendo questionado pela conduta da própria investigação. Para muitos analistas, o recado era cristalino. Não mexa nas estruturas, não exponha o que está por trás, não desafie o discurso oficial. Mas a reação não ficou só no discurso. Dino cita o Código de Ética da OAB, cita a lealdade ao tribunal, cita até a postura do advogado fora da tribuna, sugerindo que até entrevistas e publicações nas redes sociais podem ser vigiadas. Ou seja, o que deveria ser um debate jurídico virou um aviso político. Uma linha vermelha foi traçada ali e todos no meio jurídico sentiram. Isso acendeu um alerta ainda maior. Se um advogado, no pleno exercício de defesa, é constrangido ao vivo, se o tribunal reage com sermões e ameaças veladas, se a defesa precisa implorar por laudos que deveriam ser entregues automaticamente, então o que isso diz sobre o caminho que o julgamento está tomando? E o impacto é imediato. Juristas começam a comentar. As redes sociais fervem. O público percebe que não se trata apenas do caso Rodrigo Azevedo. Trata-se de algo muito maior. Porque, no fundo, todos entendem. Quando o sistema reage desse jeito, é porque a verdade bateu na porta. E agora ninguém consegue mais fingir que não ouviu. E agora vem a parte que o sistema preferia que você não percebesse. Tudo isso aconteceu justamente na véspera de um dos julgamentos mais aguardados do ano. Lá em dezembro, o STF vai analisar o caso de Felipe Martins. E quem estará na tribuna defendendo o ex-assessor? O mesmo advogado que acabou de expor a falta de acesso às provas, Jeffrey Chiquini. Ou seja, o que vimos não foi apenas um desentendimento processual. Foi um sinal. Um aviso antecipado. O tribunal deixou claro, ainda que nas entrelinhas, que não quer surpresas, não quer exposição e não quer um advogado revelando contradições ao vivo diante do país inteiro. E por que tanto medo? Porque o caso Felipe Martins promete ser explosivo, promete tocar em pontos sensíveis, em decisões tomadas nos bastidores.
em articulações políticas que vão muito além do que aparece na TV. E o público estará tudo lá, acompanhando, pressionando, cobrando transparência. Mas há outra camada nessa história. Esse julgamento, somado aos processos que envolvem militares, ex-integrantes do governo e figuras conservadoras, está sendo observado por fora, por aliados internacionais, por organizações de direitos humanos, por analistas que seguem a política brasileira com lupa. E o que se vê não é apenas disputa jurídica, é uma batalha pela narrativa global sobre democracia, abuso de poder e controle institucional. E tem mais. O governo atual sabe que qualquer fissura nessa narrativa repercute na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Sabe que cada contradição vira munição para quem questiona a condução dos processos de 8 de janeiro. E sabe principalmente que um só advogado determinado pode virar o jogo mostrando aquilo que muitos tentam esconder. Por isso, o alerta lançado pelo ministro Flávio Dino soou tão duro, porque a reação foi tão desproporcional. Porque o que está em jogo não é apenas um réu, um laudo ou um celular. É o controle da história. E quando o sistema começa a dar sinais de nervosismo, é porque sabe que a versão oficial pode desmoronar diante do país inteiro. No fim das contas, o que vimos nesse julgamento não foi apenas um debate jurídico. Foi um retrato claro e preocupante de como o sistema reage quando alguém ousa questionar a narrativa pronta. Bastou um advogado apontar a verdade, bastou revelar que a defesa não tem acesso às próprias provas para que o tribunal se agitasse, interrompesse, desse broncas públicas e até emitisse recados velados sobre poder de polícia. Isso diz muito, diz que há medo, diz que há tensão, diz que há algo maior sendo protegido ali dentro. E é por isso que você, que acompanha, que se informa e que não aceita ser enganado, precisa entender. Nada disso é apenas sobre um coronel, um celular ou uma foto. É sobre o direito de defesa. É sobre transparência. É sobre o futuro do país. É sobre quem pode falar e quem o sistema tenta silenciar. E quando um advogado sozinho consegue expor tudo isso ao vivo, o mínimo que podemos fazer é não deixar essa verdade morrer na noite. O Brasil depende de cidadãos atentos, depende de gente que não aceita a narrativa pronta, depende de quem entende que a liberdade não se mantém sozinha, ela precisa ser defendida todos os dias. Por isso eu te peço agora com toda a clareza, compartilha esse vídeo, porque a verdade não pode ser calada.